eu tô aqui lavando louça, estava pensando numa coisa que muito acontece com a gente, com todos nós, né? Que é como é difícil ser alguém ferido. Quando eu falo isso, é tipo aquela questão assim, estou na igreja, sou cristão, fui ferido pela igreja, fui ferido por pessoas, seja dentro do ambiente religioso ou até dentro da minha própria família, do meu círculo de amigos, e eu fico paralisada na ferida. Cara, como é difícil viver assim. Fala a verdade, você que já viveu alguma área da sua vida em que você ficou muito tempo na ferida ao invés de caminhar. Cara, como é difícil ser alguém ferido. Como é difícil as pessoas se relacionarem com alguém ferido. A gente é tipo antissocial quando tá ferido. E aí a gente se torna assim realmente uma pessoa difícil de conviver. Quando a gente tá ferido, é tudo sobre nós. Quando nós estamos feridos, o nosso ego se dói. E aí qualquer coisa se torna uma ofensa. Às vezes nem é sobre nós. Às vezes não estão falando sobre nós. Às vezes as pessoas não estão olhando para nós. Às vezes as pessoas não estão fazendo nada em relação a nós. Mas nós estamos nos ferindo com tudo dentro da igreja e com tudo relacionado à igreja. E quando eu falo tudo, é às vezes os membros da igreja mesmo. E como é difícil tratar esse tipo de pessoa. E eu tô falando isso porque eu fui esse tipo de pessoa. Alguém que se ofendia com facilidade. Alguém que se tornou, que era ferida em qualquer coisa, por qualquer pessoa. E eu me doía com tudo, gente. Eu era uma pessoa extremamente difícil e chata. E aí eu acho que o mais difícil de estar ferido é quando a gente paralisa na ferida, sabe? Tipo o cachorro que fica lambendo a própria ferida. Isso impede a gente de caminhar com Cristo. Por quê? Quando nós estamos nesse lugar de ferido, estou machucado, fui chateado, fui magoado, e eu escolho ficar parado lambendo a minha ferida, eu estou, na verdade, pecando contra Deus na amargura, pecando contra o outro na amargura. E a amargura é ressentir-se do mal. E Romanos 13 vai falar que a gente tem que pagar o mal com o bem. Então, quando nós estamos feridos, muitas vezes nós usamos como desculpa a dor, a causa, a injustiça que foi feita contra nós, que muitas vezes é algo real, para que nós fiquemos no pecado, para que nós fiquemos se doendo ali, lambendo a ferida, na autocomiseração. E Cristo não nos chamou para viver isso. Cristo não nos chamou para ficarmos lambendo ferida, para ficarmos na amargura. Cristo nos chamou para a liberdade. E aí, quando a gente escolhe ficar nesse lugar, a gente não anda com Cristo, a gente não caminha, a gente paralisa. Então, realmente você pode perceber que aquela pessoa que está desigrejada, aquela pessoa que está ferida, aquela pessoa que se ofende com facilidade, ela não avança, ela não amadurece emocionalmente. Por quê? Porque ela está em pecado. Ela está em pecado. Ah, mas Mônica, aí eu fui ferido, eu fui abusado, eu realmente sofri algo que foi uma injustiça. Ok, vamos lidar biblicamente com a injustiça, vamos lidar biblicamente com a ofensa, vamos lidar biblicamente para glorificar a Deus na sua dor e na sua injustiça. Vamos, mas o problema é que a gente não escolhe esse caminho. A gente escolhe o caminho contrário, a gente escolhe ficar realmente com a dor e abraçar ela. Então deixa eu falar uma coisa pra você que chegou nesse vídeo aqui. Entenda, desde quando aconteceu a queda no Jardim do Éden, nós vamos ser frustrados, nós vamos sofrer, nós vamos ser feridos, nós estamos fadados a ser feridos nos relacionamentos. E isso é amor, porque se você não quer ser ferido nos seus relacionamentos, nos seus círculos sociais, então você vai ter que se colocar numa caixinha e ficar lá sozinha, isolada, e você não vai experimentar o amor. Porque o amor provém muitas vezes da dor, provém muitas vezes de curar a ferida, de ser ferido, de perdoar. É isso que Cristo nos ensinou na cruz, né? Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ofensas. Ele foi colocado no madeiro. E através do sacrifício dele nós aprendemos sobre perdão, sobre salvação, sobre reconciliação. Então você quer uma dica de alguém que já sofreu muito e se vitimizou muito e ficou lambendo a ferida? O que eu digo pra você é: caminhe. Apenas faça isso, caminhe. Mesmo que ainda exista ferida, mesmo que você ainda seja ferida, caminhe olhando para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. E no meio do caminho o Senhor vai te curar. E no meio do processo o Senhor vai te transformar. E no meio do caminhar o Senhor vai te ajudar a encontrar uma igreja bíblica, se você foi ferido em alguma igreja que talvez não seja tão bíblica assim. Apenas caminhe. Ore. E tenha uma prática, uma ação de procurar uma igreja bíblica, de procurar irmãos que possam te apoiar, que possam chorar com você diante da sua ferida. Mas não escolha a amargura, não escolha ficar lambendo a ferida, apenas caminhe. Porque se você escolher lamber a ferida, o seu final é realmente a tristeza. Então você quer uma dica de alguém que já sofreu muito e se vitimizou muito
e ficou lambendo a ferida, o que eu digo pra você é: caminhe. Apenas faça isso. Caminhe. Mesmo que ainda exista ferida, mesmo que você ainda seja ferida, caminhe olhando para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. E no meio do caminho o Senhor vai te curar. E no meio do processo o Senhor vai te transformar. E no meio do caminhar o Senhor vai te ajudar a encontrar uma igreja bíblica, se você foi ferido em alguma igreja que talvez não seja tão bíblica assim. Apenas caminhe. Ore. E tenha uma prática, uma ação de procurar uma igreja bíblica, de procurar irmãos que possam te apoiar, que possam chorar com você diante da sua ferida. Mas não escolha a amargura, não escolha ficar lambendo a ferida, apenas caminhe. Porque se você escolher lamber a ferida, o seu final é realmente a tristeza.